Olá professora, sejam muito bem-vindos a mais uma pré-aula da nossa classe dos adolescentes. Eu sou o professor Nicolas, sou aqui da Assembleia de Deus em Blumenau, Santa Catarina, e nessa videoaula a gente vai estar conversando, trabalhando alguns temas referente à lição número 9 do terceiro trimestre, aqui da Escola Bíblica, que tem como tema esse trimestre História da Igreja para Adolescentes. Aqui em Blumenau a gente usa a revista Adolescentes Vencedores da CPAD. Nessa lição a gente vai estar com o tema Lutero e Calvino, os agentes da reforma. Essa lição tem como texto bíblico Efésios 2, do 1 até o 10, e como destaque Romanos 1 e 17. Pois o Evangelho mostra como é que Deus nos aceita. É por meio da fé, do começo ao fim. Como dizem as Escrituras Sagradas, viverá aquele que por meio da fé é aceito por Deus. Esse versículo, ele é muitas vezes citado, considerado como se fosse o grande lema da reforma. Por quê? Foi através da meditação em cima desse versículo, por parte ainda do professor Lutero, que ele acabou chegando a começando a estudar muitas das conclusões que vem desse versículo. E acabou desencadeando todo um movimento que mudou toda a história da humanidade, não somente da igreja, não somente da Alemanha, não somente daquela região, mas toda a história da humanidade foi transformada através desse movimento que ele iniciou. Os objetivos dessa lição são relatar as biografias de Lutero e Calvino. 2. Ensinar os pensamentos de Lutero e Calvino. 3. Destacar a importância desses dois homens para a história da igreja. Nessa aula, a gente vai estar continuando o que eu vou dizer aqui, que são uma série de 3 aulas que a revista coloca. Primeiro, ela vai dar uma introdução mais geral a respeito do que foi a Reforma Protestante, em qual situação que isso aconteceu, como que aconteceu, quando, por que aconteceu essa visão mais ampla. E aqui nessa lição número 9, a gente vai estar tratando de 2 personagens muito importantes, talvez até centrais para essa reforma. Não foram os únicos reformadores. Se você leu a lição número 8, eu indico que mesmo que você não vá da lição número 8, você leia, porque é importante para você estar dando uma continuidade. Você vai ver que outros são citados. Wycliffe é citado, Zwinglio, mas existem muitos outros. O próprio Jerônimo de Savonarola, John Hus, e outras pessoas que foram grandemente usadas por Deus para estar transformando a igreja, para estar reformando verdadeiramente a igreja. E na lição número 10 vai estar falando sobre Jacó Armínio, o equilíbrio da reforma, que vai estar tratando não só sobre a vida de Jacó Armínio, mas também sobre um pouco sobre a visão teológica dele da salvação, que é a visão que a nossa igreja confessa, o arminianismo, chamado assim. Aqui a gente vai ter um pouco sobre o que é a versão calvinista ou calvinismo, e na próxima lição os adolescentes vão estudar um pouco sobre o arminianismo. É importante que você leia essas 3 lições para dar essa aula. Você tenha um conhecimento geral de tudo. Para você conseguir dar uma continuidade, porque o professor anterior fez, não foi você, e também para você já conseguir ter em mente o que o próximo professor vai ter também para estar trabalhando com os adolescentes dele. Isso vai ajudar muito a criar mais pontos de contato entre os temas para os seus adolescentes. E como eu sempre digo, é muito importante pontos de contato, tanto entre os assuntos quanto com a atualidade. Isso é muito importante para o adolescente ele estar entendendo melhor tudo aquilo que é proposto. Na sessão Quebrando a Rotina nessa revista, ela dá uma sugestão de dinâmica e que você divida a sua turma em grupos e peça para que cada um deles responda uma pergunta. Ter fé em Deus é a mesma coisa que acreditar em Deus? Ora, você, professor, já sabe a resposta. Talvez o seu adolescente já saiba a resposta também, mas peça para eles não somente dizerem sim ou não, ou até invitarem respostas curtas, mas sistematizar um pouco aquilo que eles pensam. Porque é muito importante. Muitas vezes nós sabemos as coisas, nós conhecemos aquilo que é certo ou errado, mas se você perguntar, por que você acredita nisso? Talvez nós já muitas vezes não sabemos responder, porque nós temos o conhecimento, mas nós não temos aquilo sistematizado, organizado dentro da nossa mente. Então muitas vezes a gente acaba tendo dificuldade de passar isso para outras pessoas. Então, peço para os seus adolescentes desenvolverem a resposta
conversarem entre eles, dê um bom tempo para eles estarem falando sobre isso. Se você quiser também, deixe alguns versículos de sugestão para eles estarem pesquisando na Bíblia. Talvez você não dê já no início, mas se você vê que eles estão tendo um pouco de dificuldade, passe alguns versículos que eles podem estar lendo, que eles podem estar olhando nas suas Bíblias. Outra sugestão que eu dou para você aqui na sessão Quebrando a Rotina é um trabalho com o seu adolescente, eu vou aqui chamar de resolução de um caso, ou um estudo de caso. Imagine que seus adolescentes estão indo por uma determinada região, plantar uma igreja, mas eles têm uma dificuldade nessa região, que é as pessoas não têm acesso, ou talvez porque não sabem, ou talvez porque não tenham desenvolvido a leitura. Seja porque a educação básica nesse local é muito ruim e as pessoas não sabem ler, ou talvez não tiveram acesso. Seja porque talvez eles estejam indo para uma região indígena, talvez, onde essas pessoas só têm uma língua falada, elas não têm língua escrita. Isso acontece muitas vezes, inclusive. É um desafio para muitos tradutores da Bíblia, quando eles têm que ir por uma determinada região, e eles têm que criar um alfabeto, ou seguir o alfabeto, criar toda a forma escrita daquela língua, porque é uma língua que ela é somente falada, ela não tem formas escritas. De que forma que os seus adolescentes, converse com eles, proporiam para você estar ensinando a palavra para essas pessoas? Lembre-se que você não pode entregar simplesmente uma Bíblia para ela, porque ela não sabe ler, ela não tem acesso àquilo. De que formas o seu adolescente podia estar ensinando a palavra para essas pessoas? E converse com eles. Alternativas que seriam possíveis. Contar histórias, pregações da Bíblia, ou leituras em grupo, onde uma pessoa que sabe ler leria com outros. De que forma que o seu adolescente tentaria resolver esse problema, resolver essa questão? Porque afinal ele quer evangelizar aquela cidade. E se ele quiser ter sucesso nisso, ele vai ter que transpor essa barreira. Lutero ele se deparou com isso na época dele. Na época de Lutero, a maioria das pessoas não sabia ler. E por quê? Somente pessoas de posses ou pessoas que economizassem muito poderiam ter acesso a uma educação. Não existia educação pública, não existia educação gratuita. Ou as únicas alternativas de uma criança ter acesso à educação era ela ser filho de uma pessoa abastada, ou ela ser já desde pequeno ser encaminhada para a igreja, e a igreja então se encarregaria da educação dessa criança. E Lutero, ele queria não somente pregar a palavra, mas criar formas das pessoas conhecerem melhor os textos bíblicos, conhecerem melhor a palavra de Deus no dia a dia delas. Hoje em dia nós sabemos muitos versículos de cor. Nós assistimos pregações, talvez toda semana, 2 vezes por semana, ou mais vezes, se você assiste online. Mas lembre-se que nessa época não existia nada disso. As missas eram todas em latim, as pessoas não entendiam aquilo que estava sendo ensinado. Todo o ensinamento que elas tinham a respeito da fé cristã ou da fé católica vinha através dos padres, que talvez não fossem tão diligentes no ensino. E às vezes nem todas as igrejas possuíam Bíblias. Era muito raro você ter acesso a uma. Ainda antes do desenvolvimento da imprensa ou da prensa, que possibilitou que os livros fossem copiados e impressos de forma mais em escala. Se você quisesse um livro, você teria que copiar ele, você teria que contratar o escriba para estar fazendo uma cópia de um outro livro e fazer uma cópia para você. Isso dificultava muito o acesso a livros. Lutero, como é que ele tentou contornar isso? Claro, além da pregação que ele fazia, ele fez isso através da música. Ele considerava que uma das melhores formas das pessoas entenderem aquilo que ele queria ensinar para elas era através da música, através de canções. Por quê? Assim as pessoas poderiam ir à igreja, ouvir a pregação, e através de uma música, com uma melodia, elas poderiam decorar aquilo e talvez até cantar isso em casa. Lutero tinha muito disso, ele musicava trechos da Bíblia, salmos. Muitas dessas melodias foram registradas e você tem acesso até hoje. Alguns materiais em português, inclusive, tem traduções delas. Era uma forma de colocar a palavra na língua do povo, não somente porque o latim ninguém falava latim, mas também
criar uma forma que as pessoas poderiam ter aquilo no dia a dia delas, lembrar daquilo, gravar aquilo dentro do coração, para estar seguindo aqueles ensinamentos. Foi isso que Lutero propôs. Claro, no futuro também ele traduziu a Bíblia para o alemão, porque na época só existiam traduções em latim, em grego, traduções em latim, ou os originais em grego e hebraico, ou a tradução do Antigo Testamento para o grego, mas era uma língua que poucos conheciam, além dos acadêmicos. E aí nós vamos para o começo da nossa lição. A nossa lição começa ali. Você já se perguntou por que esses alunos vão à igreja? E muitas vezes isso é muito importante, porque muitos alunos eles vão na igreja por hábito, não por convicção. Quantos alunos seus eles vão na igreja porque eles realmente creem naquilo, porque eles decidiram para si mesmos que eles querem servir a Deus, que eles querem seguir Jesus Cristo? Eu espero que muitos. Porque isso também é um sinal de que você, professor, tem sido diligente, que você, professor, tem sido competente no ensino da palavra. Mas existem, assim, aqueles que vão apenas por hábito, porque os pais vão, ou às vezes iam, não vão mais, mas eles continuam porque eles criaram aquela rotina deles, que é tão conveniente, que é tão confortável para eles. Talvez eles não creiam naquilo, ou às vezes eles até acreditam, mas não vivem como se aquilo fosse realidade na vida deles. E Lutero, ele bateu muito nessa tecla. Por quê? As pessoas elas iam todos os domingos na missa, em latim, não entendiam nada daquilo. Elas iam por quê? Por hábito. Não por convicção, não porque elas realmente tinham conhecimento, porque elas tinham a fé verdadeira, mas simplesmente porque talvez se elas não fossem, elas seriam coagidas por alguma autoridade local, seja porque elas poderiam perder algum benefício. E é uma reflexão muito importante para você estar fazendo com o seu adolescente, sobre o seu adolescente, ainda antes de estar iniciando essa aula. E aqui nós vamos para o nosso primeiro tópico, sobre o que é Martinho Lutero, como ser aceito por Deus. Quem foi Martinho Lutero? Martinho Lutero, ele nasceu na Alemanha em 1483, na cidade de Eisleben. Uma cidade pequena até hoje na Alemanha também. Apesar de pobres, os pais dele se preocupavam muito com a educação do seu filho e dos seus filhos e procuraram dar a melhor educação que eles puderam para cada um deles. O objetivo do pai de Lutero é que ele se tornasse advogado. Então, desde cedo, ele foi colocado numa escola para que depois ele pudesse prestar o exame para entrar na universidade e acabou entrando na faculdade de Direito. Porque, como comentei, o desejo do pai dele é que ele fosse advogado. Ele realmente estudou isso, ele começou o programa inicial da educação universitária na época, porque no começo as primeiras matérias, os primeiros assuntos que a pessoa estudava eram todos os mesmos, e só depois ela iria para assuntos mais específicos. Se você quiser, você pode pesquisar na internet também Trivium e Quadrivium, que são os fundamentos da educação clássica da época. Muito interessante até hoje. Pena que isso não é tão difundido, porque era realmente uma forma muito interessante de você educar as pessoas. Até que certa vez, quando ele estava andando por um local, durante uma chuva muito forte, um raio muito forte acabou caindo muito perto dele, e ele se assustou e não somente se espantou com aquilo, mas ele sentiu medo de morte, de medo de acabar padecendo naquele local. E ele disse: Santa Ana, que os católicos dizem que é a mãe de Maria, salve-me e virarei monge. E ele acabou conseguindo sobreviver àquela tempestade, e ele estava tão convicto daquele voto que ele fez, que ele realmente foi virar monge. E não foi por falta de tentativas de dissuadir ele. Muitos amigos tentaram convencer ele a fazer o contrário, a própria família dele não gostou nem um pouco da ideia na época, porque investiram muito na educação dele, e agora você vai entrar para a igreja? Não que não era bem visto, mas era, digamos assim, como se os pais deles tivessem tido um gasto que agora não daria tanto retorno, segundo eles. Nós sabemos que deu depois. E ele realmente entrou no convento. Mas mesmo lá no convento, ele não tinha acesso às escrituras. Imagine só, num estabelecimento da igreja, ele não tinha acesso à Bíblia. Ele tinha acesso a outros livros da Igreja Católica, seja a Suma Teológica de Tomás de Aquino, que nós já estudamos ali na lição anterior, seja outros livros de doutrina da igreja, mas ele não tinha acesso direto às escrituras. Por quê? A Igreja Católica considerava na época que somente pessoas mais graduadas poderiam ter acesso às escrituras. Por quê? Para evitar interpretações que eles consideravam incorretas.
Eles consideravam que se você colocasse a palavra de Deus nas mãos de de qualquer pessoa para ter acesso àquilo, você surgiriam muitas interpretações corretas e eles queriam evitar isso. Até que de certo dia, caiu, digamos assim, na mão dele, apareceu, ele teve a oportunidade de ter acesso a um exemplar da Bíblia. Ele era um monge agostiniano, já falamos do Agostinho numa lição anterior também, junto com Tomás de Aquino. Ele teve acesso a um exemplar da Bíblia. E ele considerou isso um tesouro tão precioso na vida dele, que ele passava dia e noite estudando aquele livro. Porque ele considerava que era para ele, e realmente é, o livro mais importante que ele poderia ter acesso. Mais do que os livros da doutrina da igreja, outros livros que ele poderia ter de história, filosofia. Imagine, ele estava num convento. Num monastério, é o masculino. Então ele tinha acesso a uma biblioteca muito grande que não tinha uma Bíblia. Que para nós é um livro tão básico. Mas ele estava lá, ele tinha acesso a muitos livros. Mas quando ele teve acesso à escritura, ele começou a estudar aquilo dia e noite e se especializar naquilo. Tanto que depois ele foi continuar os estudos universitários e acabou se tornando doutor em teologia. Como diz ele na lição, ele era professor de Salmos e de Gênesis. E ele se apaixonou pela palavra de Deus de uma forma tão profunda que certa vez o diretor-geral da ordem agostiniana, ele foi visitar o monastério onde ele ficava e Lutero pediu encarecidamente que ele queria de toda forma ter acesso a uma Bíblia somente para ele. Porque aquela que ele teve acesso no monastério era da instituição. Então ele não poderia estar com aquilo o tempo todo, ele teria que dividir também com outras pessoas, obviamente. Mas ele queria demais ter um livro, um exemplar só para ele. O diretor da ordem agostiniana acabou se compadecendo dele e deu um exemplar da Bíblia para ele. Eu imagino até que tenha sido o exemplar do próprio diretor. Porque imagine, não era como hoje, você vai numa livraria, compra uma Bíblia, a edição econômica, porque até hoje as sociedades bíblicas, elas têm Bíblias que elas custam menos do que elas realmente custam para ser feitas. Elas são custeadas através de outras Bíblias mais caras, mais completas, que muitas vezes existem com estudos e tudo mais, ou com capas mais desenvolvidas. E através desses, muitas vezes você acaba pagando um pouco mais para que eles possam estar distribuindo Bíblias ou até às vezes cobrando por essas Bíblias mais evangelísticas menos do que elas realmente custam. Imagine que Lutero teve acesso àquilo e ele literalmente mudou a vida dele. Ele começou a estudar a palavra de Deus dia e noite, em todos os momentos que ele tinha. E a aprender mais a palavra. E o próprio Espírito Santo começou a direcionar ele, incomodar ele sobre alguns temas. Imagine só que Lutero ele vivia apavorado, ele era professor de Gênesis e de Salmos. Se você vê em Gênesis, você vê um Deus poderoso, você vê um Deus santo, perfeito, e que muitas vezes mostra sua ira para algumas civilizações que caíram em pecados terríveis. Imagine só Lutero, professor de Gênesis, que quando lia a história do dilúvio, que Deus destruiu toda a terra por causa do pecado das pessoas. E daí em seguida ele vai lá para Sodoma e Gomorra, duas cidades que foram destruídas por causa do pecado das pessoas. E depois ele começa e até talvez chegar seguindo no Pentateuco, e pegar ali a história do Egito, também sofreu pragas por causa dos pecados das pessoas. E Lutero ele tinha uma convicção tão grande de que ele era um pecador, de que alguma coisa precisava ser feita, alguma coisa... Não podia simplesmente ser tão simples para ele poder ter acesso à salvação. E a Igreja Católica ensina o quê? Você tem acesso à salvação através da fé, mas também das obras. E ele sentia que por mais que ele tentasse fazer tudo o que estava ao alcance dele, todas as boas obras que ele conseguia, nada daquilo poderia ser suficiente para ele merecer a salvação dele. Por mais que ele tentasse, quanto mais ele tentava fazer coisas boas, mais ele sentia que ele era um pecador, mais ele sentia que ele era uma pessoa que errava também. E até que certo dia ele chegou e encontrou o versículo de Romanos 1:17, que é o tema da nossa lição. O destaque: pois o Evangelho mostra como é que Deus nos aceita. É por meio da fé, do começo ao fim. Como dizem as Escrituras Sagradas, viverá aquele que por meio da fé é aceito por Deus. E ele relata então que era como se a porta dos céus tivesse se aberto para ele.
A partir daquele momento, ele começou a entender a doutrina bíblica, de que não são as obras que nos salvam, não são as indulgências que podem ser vendidas pela igreja, as indulgências eram o quê? A igreja considerava que ela tinha acesso aos tesouros de obras dos santos, veja só. E de alguma forma o Papa ele gerenciava isso e ele poderia vender parte dessas boas obras dos santos, porque os santos, como eles foram canonizados, eles tinham mais boas obras do que aquilo que eles necessitavam para a salvação. Então a igreja poderia vender parte das boas obras desses santos conforme alguma coisa que fosse dada em troca, seja uma oferta em dinheiro, seja algum outro meio da época. E a partir daquele momento, a vida de Lutero mudou, porque ele começou a compreender melhor a graça de Deus, o amor de Deus por todas as pessoas, e que tudo aquilo que Deus exigia de nós para a nossa salvação era a nossa fé. Era a fé de que Jesus Cristo é o Filho de Deus que morreu pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia. Veja só, isso é uma coisa tão comum para nós hoje em dia que nós tendemos a ter Natal, mas só isso. Mas imagine só para a época onde todo o ensino que as pessoas tinham na época era o ensino da Igreja Católica, aquilo foi algo verdadeiramente revolucionário para a vida dele. Até que Lutero, na época a Igreja Católica estava vendendo muitas indulgências porque eles estavam construindo a Catedral de São Pedro, em Roma, ali na cidade do Vaticano. Então eles estavam tendo muitos gastos. A Igreja Católica estava, inclusive, financiando algumas guerras na época. E com isso eles estavam insistindo muito na venda de indulgências, nas ofertas que era preciso a pessoa dar para a igreja, porque a igreja estava tendo muitas despesas. E Lutero ele começou a estudar aquilo até que ele chegou a uma conclusão de que o ensino das indulgências ele era completamente errado, ele era completamente falso. E ele escreveu 95 teses e pregou, literalmente pregou, na porta do castelo de Wittenberg, essas 95 teses. Aquilo era o quê? Ele não estava tentando gerar um tumulto ou uma revolução. Aquilo era um convite para um debate acadêmico. Na época, se você quisesse debater algum tema, você colocava você pregava na porta do castelo de Wittenberg, no caso da cidade, e pregava na porta o tema que você queria discutir, algumas teses que você quisesse conversar, e colocava o dia e a hora que a pessoa que quisesse falar disso quisesse se encontrar para conversar sobre aquele tema. Mas essas 95 teses de Lutero, elas tiveram um efeito quase incendiário naquela região. Imagine só um escândalo. Um professor, um monge, está contestando o ensino do próprio Papa, que até hoje é considerado infalível pelos católicos. Eles têm a doutrina da infalibilidade papal. Como isso? Como um monge está ousando questionar a doutrina da Igreja Católica? E até hoje, no dia 31 de outubro, que foi quando ele fez isso, 31 de outubro de 1517, é considerado o dia da Reforma Protestante. E a partir daquele momento, Lutero passou por muitos problemas, passou por muitas dificuldades, teve que ser escondido por príncipes da época, porque a igreja começou a perseguir ele, queria matá-lo. E ele começou a desenvolver um pouco mais aquilo que ele acreditava, e depois, quando ele conseguiu começar a circular livremente, ele saiu para pregar em muitos lugares. Veja bem que Lutero, no início, ele não queria destruir a igreja. Ele não queria acabar com a igreja, ele queria reformar a igreja de dentro. Ele só saiu da igreja católica quando ele foi literalmente expulso, excomungado da igreja. Nós vemos muitas vezes as pessoas hoje, onde por coisas tão pequenas elas saem da igreja, alguns deles até chegam a abrir suas próprias igrejas. Que exemplo que Lutero nos dá? Ele não desistiu, ele foi até o fim, ele batalhou pela igreja que ele considerava cristã. Ele queria lutar por essa igreja, ele queria reformar essa igreja. Em nenhum momento ele desistiu. Foi a igreja que desistiu dele. E ele começou a advogar não somente o ensino protestante, mas também muitos outros temas. Por exemplo, na época em que Lutero estava preso, escondido no caso, no castelo de Wartburg, se eu não me engano, ele traduziu a Bíblia completa para o alemão. Imagine só, ele passou meses escondido no castelo, e como ele não podia sair, ele estava lá, ele começou a traduzir. O Espírito Santo colocou dentro dele o desejo de traduzir a Bíblia para o alemão para que todos tivessem acesso, todos os que soubessem ler. Importante, porque muitas pessoas não sabiam ler. E não somente isso, se você for estudar alemão hoje, você vai aprender que
o alemão padrão, o alemão culto, considerado, é o alemão que Lutero usou para traduzir a Bíblia. Ou seja, ele não somente estava traduzindo a Bíblia para uma língua, mas ele estava criando a própria regra padrão daquela língua. Imagine só, tudo aquilo que isso acabou revolucionando para a época. Ele traduziu a Bíblia para o alemão e começou a distribuir aquilo. Na época se popularizou a imprensa de Gutenberg. Gutenberg foi um empresário da época, onde ele criou a impressão com tipos móveis. Era como se fosse uma espécie de carimbo, onde eles colocavam todo o texto que iria ser impresso, e eles carimbavam numa página, depois eles iam, carimbavam outra, e assim eles fizeram. Imagine, página por página da Bíblia. Mas antes disso, como eu comentei, se você quisesse ter acesso a uma Bíblia completa, você teria que estar copiando ela à mão. Nessa época também Lutero escreveu o hino Castelo Forte, o 581 da harpa cristã, que é um hino lindíssimo, é um hino, acho que deve ser um dos meus hinos cristãos preferidos. É uma letra muito linda, uma letra muito forte, que fala muito aos nossos corações. Castelo Forte é nosso Deus, escudo e boa espada, e todo o seu poder defende os seus em todo o transagudo. E vai continuando a letra. Por quê? Sob forte perseguição, ele considerou que aquele estava escondido no castelo, mas a quem protegia ele era Deus. Lutero também ensinou que isso é o único que pode unir Deus e os homens, como eu já comentei. Os ensinamentos dele acabaram trazendo um senso de liberdade para o povo, porque agora eles consideravam que eles podiam ter acesso direto a Deus. Eles não precisavam mais do intermédio da igreja, do intermédio do padre. Agora eles tinham direto acesso ao próprio Jesus Cristo. Se você tiver interesse em estar aprendendo um pouco melhor os ensinamentos que Lutero tinha na época, eu tenho 2 indicações para você estar lendo. Uma é As 95 Teses. É uma leitura um pouco mais, não vou dizer difícil, mas é um pouco mais técnica, porque é um convite para o debate acadêmico. Então você vai ter que pegar tese 1, tese 2, 3 até as 95. Então é um pouco mais técnico até mesmo para hoje. Ele acaba sendo uma leitura um pouco técnica, mas é muito legal para você estar vendo o que foi que realmente começou essa coisa toda. Porque agora, 500 anos depois daquilo, nós vivemos aquele momento onde ele escreveu aquilo e onde ele começou isso, começou por causa disso. E outro, se você quiser uma leitura um pouco mais leve, uma leitura um pouco mais devocional, é o Catecismo Menor de Lutero. O que foi o Catecismo Menor? Lutero ele se preocupou que conforme o ensino protestante ele foi se espalhando, foi se desenvolvendo, não existiam pessoas suficientes que tinham conhecimento da palavra, que tinham conhecimento da doutrina reformada, vamos dizer, para estar cuidando das igrejas, para estarem pastoreando as igrejas. E Lutero ele era, digamos, quase um pregador itinerante. Ele era professor da universidade, mas ele viajava muito entre as cidades para estar pregando. E ele começou a sentir que as pessoas não tinham acesso a uma educação muito boa e muitos tinham dificuldade em estar entendendo melhor o que era o ensino reformado. Então ele escreveu 2 catecismos. Aliás, Lutero escreveu muito. Até para hoje. É uma pessoa que, se eu não me engano, as obras completas dele tem 16 a 20 volumes. É muito livro mesmo para hoje. Imagine então para a época. Ele escreveu 2 catecismos. O catecismo maior, que ele deve ter umas 150 páginas, quase 200 páginas, que é uma versão mais ampla de toda a explicação que ele dá, e o catecismo menor que eu indico, que é o que eu indico, que ele tem de 7 a 8 páginas. O que ele explica no catecismo menor? Ele vai explicar os 10 mandamentos, ele vai colocar mandamento por mandamento, e ele bota o que isso significa, e daí ele explica. Mandamento 2. O que isso significa? E ele explica. Depois ele explica o credo dos apóstolos. Que Deus Pai Todo-Poderoso, eu já falei ali na aula 5. Aula 5, eu estava comentando com você, professora. Depois ele explica o Pai Nosso. Ele vai pegar petição por petição do Pai Nosso e ele vai dizer o que isso significa, por que devo pedir isso? E por último, ele fala dos 2 sacramentos, o batismo e a Santa Ceia. Obviamente, irmãos, nós não somos luteranos. Eu sou aqui, o canal da Igreja Assembleia de Deus, então eu sou assembleiano, pentecostal. Não somos luteranos, mas ainda assim é uma leitura muito bonita, é uma leitura
muito piedosa. Lutero, em nenhum momento, ele estava tentando advogar em defesa de filirumas, pormenores, muito. Não, ele estava você vê no texto que ele era uma pessoa apaixonada pelo ensino, era uma pessoa apaixonada por missões, que estava tentando, da forma que ele melhor conseguia fazer, tá levando o ensino bíblico para mais pessoas. Mas, claro, nós vamos ter discordâncias, nós não somos luteranos, como eu comentei, principalmente na questão do batismo e da Santa Ceia. As igrejas luteranas até hoje batizam crianças. Eu estava lendo ele novamente, o catecismo, e eu não encontrei nenhuma referência a batismo de crianças, nem nada. Mas ainda assim é interessante que você leia, porque ele vai explicar, batismo, por que nós batizamos em águas? Ele explica, mas a água tem poder de fazer alguma coisa? Ele disse, não, a água é somente um símbolo que remete a tal coisa. E o da Santa Ceia também, temos algumas divergências com o ensino luterano, mas aí então, no catecismo menor, ele não vai estar falando nada disso. Eu acredito que as divergências que nós temos estarão no maior, que no caso é outro que, a princípio, eu não indico que você leia, é interessante se você quiser ler, mas eu acredito que não teria tempo hábil para preparar a aula. E aqui no tópico 2, João Calvino, Deus é soberano. Lutero foi conhecido por aquele que iniciou a reforma. Calvino, ele foi considerado o sistematizador, aquele que organizou todo o pensamento da reforma, aquele que colocou tudo no papel e de uma forma organizada. Como comentei, Lutero escreveu muito, mas ele escrevia sobre muitas coisas. E Calvino não, ele escreveu um livro, foi o principal dele, As Institutas da Religião Cristã, que ele escreveu, onde ele tentou colocar num livro só, num volume, tudo aquilo que os cristãos acreditavam e o porquê, com as devidas bases bíblicas, com as devidas explicações. É interessante você já ver de antemão uma diferença muito grande entre Lutero e Calvino. Lutero, ele era essencialmente quase um missionário, ele era um professor, mas ele também foi um pregador itinerante. Calvino, ele era essencialmente um pastor. Ele passou a toda a vida dele pastoreando uma igreja, ensinando uma igreja, e isso acabou dando mais estabilidade para ele estar estudando melhor alguns temas e estar aprendendo melhor a palavra de Deus também e ensinando uma comunidade. O Calvino, ele era francês, ele nasceu em 1509 em Noyon. E 1509, observe bem, quando Lutero ele começou a reforma protestante, Calvino tinha 8 anos de idade. Então, digamos que Calvino já é quase de uma segunda geração, ele acabou tendo acesso depois aos ensinos de Martinho Lutero e desenvolvendo aquilo. Se conheceram também, não sei se pessoalmente, mas através de cartas, existem relatos de que os dois eles conversavam entre si. Claro, um morava na França, depois na Suíça, o outro morava na Alemanha, um falava francês e o outro alemão. Mas eles conseguiam conviver. Tinha uma certa convivência, amizade entre si. Calvino, ele era filho de um rico administrador municipal da época que investiu já desde cedo que ele tivesse acesso aos estudos, tanto que já aos 14 anos de idade ele entrou na faculdade e começou a estudar. A princípio ele começou a fazer direito, mas o Espírito Santo chama a pessoa e ele acabou indo estudar teologia também. Disse que ele estudou os dois temas. E ele começou já desde cedo a ensinar, a pregar e desenvolveu uma pequena comunidade reformada no sul da França, que até hoje existe chamado os Huguenotes. Até que começou a haver perseguição na região dele e ele fugiu para a Suíça. Foi ali para Genebra. Lá em Genebra ele teve quase que carta branca para implementar o ensino protestante na cidade. As autoridades deram essa liberdade para ele. Ele talvez tenha ido um pouco além da conta, principalmente porque ao ponto de que ele começou a expulsar pessoas que não subscrevessem a fé protestante da cidade. Mas ele é uma pessoa profundamente devota à palavra de Deus. Hoje em dia ele é muito conhecido pelo ensino da eleição incondicional, que nada mais é do que o ensino de que Deus escolheu as pessoas que seriam salvas de antemão. Você não pode fazer nada para que você seja salvo ou não seja salvo. Deus simplesmente escolheu que você seria salvo, então você será salvo. Um resumo dessa doutrina de Calvino é o tulip, em inglês, ou como conta na lição, telips.
total devido à depravação humana, ou, como se chama em muitos lugares, depravação total. A Calvino acreditava que o homem, em sua condição natural, antes da salvação, ele não pode de nenhuma forma responder à fé, ou chegar à fé sem que o Espírito Santo leve a pessoa a isso. Esse ponto é um ponto que até hoje nós assembleanos acreditamos, porque depois Jacó Armínio vai estar aceitando esse ponto também, e através das Escrituras. Calvino, ele acreditava que nenhum homem, por si só, pode se achegar a Deus. Nenhum homem, por decisão própria, por decisão sozinha, ele pode decidir seguir a Deus sem que o Espírito Santo tenha já de antemão tenha capacitado essa pessoa a tomar essa decisão. E é isso que os arminianos hoje em dia acreditam, que a pessoa, ela por si só, ela não pode se achegar a Deus. Isso acontece como? Através do ensino da palavra, através da leitura da palavra de Deus. Passa pela palavra de Deus. Ou seja, um indígena de uma região isolada, que nunca teve acesso ao evangelho, ele não pode por si só decidir seguir a Deus, decidir servir a Deus, a não ser que Deus se revele para ele através da palavra, através da pregação do evangelho. Esse é o primeiro ponto, né? Depravação total. Segundo, eleição incondicional, como eu já comentei. Lutero acreditava que Deus escolheu as pessoas que seriam salvas e essas pessoas não tinham escolha nenhuma. Se Deus decidiu que elas seriam salvas, elas iriam responder à fé, elas iriam se tornar cristãs. Terceiro ponto, limitação da redenção, ou como alguns chamam, expiação limitada. O Calvino ensinava que o sacrifício de Jesus na cruz, teve efeito somente àqueles que foram salvos. Enquanto nós, assembleanos, temos outro entendimento que depois vai ser falado na lição sobre Armínio. Irresistibilidade da graça, ou como outros chamam, graça irresistível. O Calvino ensinava que a partir do momento que Deus decidia que uma pessoa seria salva, essa pessoa não teria como resistir. Em algum momento, ela iria à fé, a pessoa acabaria aceitando a Jesus. Nós, assembleanos, às vezes falamos algumas coisas que subscrevem isso. Por exemplo, se não vem pelo amor, vem pela dor. Isso não é não é uma passagem bíblica que fale sobre salvação. Não existe. E a última é a doutrina da perseverança dos santos, que eu vejo muitas vezes que até é a doutrina mais difícil para os assembleanos aceitarem, que é de que, uma vez salvo, sempre salvo. Se a pessoa aceitou Jesus, como essa pessoa ela foi à fé porque Deus escolheu assim, ou seja, ela não tinha opção, então, obviamente, essa pessoa vai continuar sempre salva. Daí você vai apertar para Calvino, ou para alguém que se diga calvinista hoje. Tá, mas e as pessoas que acabam caindo da fé, as pessoas que acabam se afastando da fé? Eles vão dizer que essa pessoa nunca foi verdadeiramente salva. Essa pessoa nunca serviu a Jesus de forma verdadeira. Mas é muito importante, irmãos, que a gente entenda que Calvino ensinou isso, mas para ele esse não era o ponto mais importante. Esse não era o ponto central. Calvino escreveu muito mais sobre a importância da oração para a vida do crente, sobre a importância do estudo da palavra para a vida do crente, do que sobre, por exemplo, os 5 pontos do calvinismo. Muitas vezes nós acabamos tendo um certo preconceito com ele, mas de uma forma até um pouco errada. Porque Calvino, ele era uma pessoa extremamente devota, ele não queria, por exemplo, alguns dizem que, se Deus escolheu quem vai ser salvo, então eu não preciso agir como salvo. Não, ele dizia pelo justamente contrário. Se Deus escolher você para salvação, então você necessariamente vai agir como salvo, você vai seguir a fé. Eu pessoalmente discordo dele, a não ser ali a questão da depravação total, que a nossa igreja até hoje aceita. Eu discordo dele, mas era uma pessoa que estava buscando aprender das Escrituras, uma pessoa que estava buscando entender melhor as Escrituras. Eu acredito que chegaram a uma interpretação equivocada de alguns textos das Escrituras, principalmente Romanos 9. Nós temos, quando a gente vai estudar a palavra, a gente tem que ter em questão todo o contexto bíblico, todas as passagens da Escritura para estar chegando a uma conclusão. E, irmãos, se você tivesse ter acesso a mais alguns materiais a respeito dos dois, Lutero, a igreja luterana é uma igreja que se diz seguidora da herança da reforma luterana. Em alguns momentos não seguem, alguns hoje, infelizmente, estão partindo mais
liberalismo teológico, mas é muito interessante, você está vendo inclusive o material escrito deles no site, se você quiser estar conhecendo melhor. E Calvino, a igreja presbiteriana, que não foi exatamente... A relação dos presbiterianos com Calvino não é a mesma dos luteranos com Lutero. Os presbiterianos, na verdade, eles são herdeiros da reforma de John Knox, na Escócia. Ele foi que começou a igreja presbiteriana, mas ele se inspirou muito nos ensinos de João Calvino, tanto que até hoje os presbiterianos eles são quase considerados os herdeiros da reforma calvinista. Irmãos, aqui nessa aula a gente deu um panorama um pouco mais sobre a vida dos dois, como eu acabei comentando principalmente Lutero, que é o que eu conheço melhor também, e é o que eles são da mais ênfase. João Calvino, você pode estar também tendo acesso a muitos escritos dele. Vou colocar no material escrito links para você ter acesso a alguns materiais dele. Vou colocar no material escrito link para o Catecismo Menor de Lutero, que é uma leitura muito bonita, uma leitura muito legal. E é muito importante, irmãos, que você estude bem, leia a biografia deles na internet, se você conseguir alguma. Eu já indiquei em outra aula, mas aqui vou falar novamente o livro Heróis da Fé, do Orlando Boyer. Infelizmente aqui ele só vai ter a biografia do Martinho Lutero, ele não vai ter nada a respeito de Calvino. Mas no livro de História da Igreja que eu já comentei, o História do Cristianismo, você encontra bastante coisa a respeito do João Calvino também e da reforma calvinista na Suíça, em Genebra especificamente. Porque na Suíça houve duas reformas, a de Zwinglio, o rico Zwinglio, e a de Calvino. Eles viveram ao mesmo tempo, na verdade. Um trabalhou em Zurique e o outro em Genebra. O Zwinglio é interessante você estar pensando também, se você tiver interesse, porque ele também trabalha na Suíça, mas na região de fala alemã, e Calvino e na parte de fala francesa. Lembrando que a Suíça tem 2 idiomas. Uma curiosidade para você estar fazendo. Você sabia que o primeiro grupo protestante que existiu no Brasil eram calvinistas? Lembra que eu comentei antes dos huguenotes? No ano de 1557 chegaram alguns colonizadores franceses. 1557 chegaram alguns colonizadores franceses no Rio de Janeiro, que então a região ganhou o nome de França Antártica. Nessa época os portugueses ainda não tinham, o Brasil já era uma colônia portuguesa, mas eles ainda não tinham colonizado a região do Rio de Janeiro. Os franceses chegaram lá, passaram um pouco tempo ali, 4 anos, até que os portugueses então entraram em guerra com os portugueses entraram em guerras com os franceses e expulsaram eles de lá. Mas os primeiros protestantes, os primeiros reformados que estiveram no Brasil, chegaram aqui já pouco tempo depois da Reforma Protestante. 1557, se você ver, apenas 40 anos depois do acontecimento com Lutero, quando ele pregou no portão de Wittenberg as teses dele. Imagine só, em 40 anos aquilo já estava se espalhando por todo o mundo. Isso foi um movimento de Deus para estar trazendo novamente a palavra de Deus para o centro de tudo, para dar importância máxima para a palavra de Deus, para a Bíblia, como única regra de fé, como única fonte de doutrina, como inspirada por Deus, como confiável. Irmãos, espero que tenha ajudado você nessa aula. Se você quiser ter acesso a mais videoaulas, assista também a pré-aula do professor Christopher, da aula 8, onde vão estar dando onde tem um panorama um pouco mais geral sobre a Reforma Protestante. É interessante você estar trabalhando e também entendendo esse tema. Assista também a aula do professor Christopher, vai ter o material escrito dele também lá no site da Escola Bíblica, www.eb-blumenau.com.br. Novamente, www.eb-blumenau.com.br. Lá você vai ter acesso a todo o material escrito, aliás, todos os vídeos de todas as classes que nós temos disponíveis, não temos todas ainda, mas se Deus quiser logo teremos acesso a todas as classes. Lá você vai ter tantas videoaulas quanto mais material escrito das que nós temos disponível ainda. Acesse lá. Se você tiver alguma dúvida, deixe no comentário do vídeo, se você estiver assistindo no YouTube ou no site. Veja também, assine o canal da nossa igreja, se você tiver interesse. Se você vai ter acesso a mais videoaulas, também as pregações aqui do nosso templo sede. Meu desejo é que, através do exemplo, desses 2 exemplos de vida, que foram Lutero e Calvino, que não foram infalíveis, cometeram erros, mas que foram duas pessoas extremamente piedosas, extremamente convictas da fé delas, extremamente convictas da missão que Deus tinha dado para elas. Seu adolescente possa ser inspirado, você possa ser inspirado, que o exemplo de Lutero e Calvino no ensino
na importância do ensino para as pessoas, não somente o ensino da Bíblia, mas todo o ensino próprio, o geral. Lutero advogou muito isso, que todas as pessoas tinham que aprender a ler, escrever. Hoje nós temos mais matérias, mas isso começou com a Reforma Protestante. Antes disso, as pessoas não tinham acesso à educação. Que todo esse exemplo incendeie nossos corações, para que hoje também nós possamos estar reformando nossas igrejas, trazendo de volta para a palavra em momentos em questões que nós talvez tenhamos nos afastado. Eu acredito que as nossas igrejas hoje estão muito mais próximas. Existem casos realmente de igrejas que se afastaram, mas a todo tempo nós devemos estar exortando as pessoas, estar ensinando as pessoas a estarem voltando da palavra de Deus. Que Deus abençoe você e sua classe, que Deus abençoe você e sua família, que Deus derrame grandes bênçãos sobre sua vida, porque você tem sido um professor diligente, que procura se preparar, que procura sempre estar oferecendo o melhor para os seus alunos. Até uma próxima aula, até o próximo... Ainda vou ter mais uma aula nesse trimestre, então vamos estar vendo novamente antes da próxima revista. Que Deus abençoe você e sua classe. Até a próxima!